Hello guys! Se você caiu nesse vídeo é porque você provavelmente tem um filho aí de 0 a 3 anos de idade e você provavelmente quer criar esse bebê bilíngue. Você quer conversar, interagir em inglês com ele de forma natural e mesmo morando no Brasil, independente se você tem um nível de inglês básico, intermediário ou avançado. E nesse vídeo a gente vai te mostrar o nosso método Inglês de Berço, que foi um método criado pelo Rafa, baseado na nossa experiência criando a nossa filha bilíngue aqui no Brasil e na experiência dos nossos alunos que também já estão falando inglês com seus bebês e está super funcionando. Eles também moram aqui no Brasil. Mas eu quero deixar claro que esse curso não é aqueles cursinhos de inglês para bebê, não é um curso para bebê, onde eu vou ensinar números, cores, formas geométricas e alguns nomezinhos. Não, não, não. O curso é um curso pros pais, é para ensinar você a interagir em inglês de forma natural, assim como acontece com as famílias norte-americanas, da maneira que famílias americanas criam seus filhos. Então, se você tem interesse em descobrir como o método inglês de berço funciona e vai funcionar aí na sua casa, você vai continuar assistindo esse vídeo. Mas o Inglês de Berço não está aqui para transformar você em professor do seu filho. Esse curso é para pais, ou para quem está grávida, para quem está grávido ainda, né? Para quem está esperando um bebê, ou para quem tem criança de 0 até 3 anos de idade. Mas se você é professor, se você trabalha nessa área, ou é babá, trabalha com crianças, esse curso pode te ajudar também para você que quer interagir naturalmente. E isso tudo independente do teu nível de inglês. Então, se você tem nível de inglês básico ou avançado, esse curso é para você. Agora, se você não tem o mínimo interesse em interagir com seu bebê, você não quer conversar, trocar ideias com seu filho em inglês, esse curso não é para você. E se você também está procurando só teoria, só conteúdo de teoria, também não vai ser muito aplicável esse tipo de curso, essa metodologia. A metodologia é para fazer você botar a mão na massa. Conversar, exatamente. Conversar, interagir em inglês. Você precisa ter alguém para interagir e conversar em inglês. Então, se você não quer interagir e você só quer saber sobre teoria, esse não é um curso. Agora o Rafa precisa contar por que ele tem uma cola aqui, ó. Ele vai compartilhar com vocês. Gente, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela alguns depoimentos dos nossos alunos, o que eles estão experimentando em casa desde que começaram a fazer o inglês de berço. Então, a Mai vai explicar direitinho e a gente vai começar com a Fabiola. A Fabiola, ela não falava nada de inglês. Inclusive, se vocês ouviram o depoimento dela, tem uma frase que eu acho maravilhosa que ela disse: mesmo eu não sabendo nada, o pouco que eu tiver para dar para minha filha, ela já vai estar à frente de alguma coisa. Eu achei isso maravilhoso. É uma pessoa que não costumava falar inglês. Aliás, a maioria dos nossos alunos são assim, eles não tinham o hábito de se comunicar em inglês. E aí, de vários níveis. Então, a Fabiola é um bom exemplo. Depois vocês podem ver ali no vídeo, tem ela falando inglês com a filha dela. Isso depois do Inglês de Berço. E, aliás, se você está na nossa página do bebelingue.com, aqui embaixo você já vai ver alguns depoimentos. Tem vários outros depoimentos. Se você está no YouTube, assistindo pelo YouTube, você pode simplesmente clicar aqui embaixo, tem um link para a nossa página, onde você também vai poder conferir todos os depoimentos. E aí tem o depoimento da Daniele também. A Daniele, a Dani, que a gente é íntimo agora. A Dani, ela já falava inglês, mas ela não falava em casa. Ela falava pouquíssimo com a filha, que ela tinha uma filha mais velha. Aí quando o bebê nasceu, lembra que ela estava grávida quando ela começou o inglês de berço? Aí ela começou a aplicar o inglês de berço. E sabe o que aconteceu com a filha mais velha? Começou a falar inglês. E a Dani tinha inglês intermediário também. Intermediário, ela já falava um pouco. E também tem quem tem nível... desculpa, Rafa. Avançado. A Yasmin, ela fez intercâmbio, lembra? Verdade. Aí, ó, a gente fazendo intercâmbio não conseguia falar inglês com o filho em casa. Porque ela não tinha o vocabulário de maternidade. Exato. Aí ela fez em dose dupla, né? Porque ela tinha gêmeos, lembra? Esse o inglês de berço valeu a pena. E tem gente que acha que é só as mamães que estão fazendo o inglês de berço, mas não. A gente tem um baita exemplo aqui do Gidelvan, que era de nível também, ele não era fluente, inclusive tinha muito medo de se comunicar, e o filho já tinha mais de 2 anos de idade também. E, não conseguia... Às vezes eu falo português, às vezes inglês, gente. Então, esse saiu sem querer. Mas vamos lá. Também não conseguia interagir em inglês com o filho dele, e depois o inglês de berço fez, nossa, na verdade, hoje é um exemplo, na verdade. Baita exemplo na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade e tem um baita depoimento dele também no nosso Instagram completo. Mas, novamente, está tudo aqui embaixo. Aqui são só alguns exemplos, gente, de pessoas que não conseguiam se comunicar, algo que parece ser muito fora da casinha, muito diferente e que é tão fácil de executar, na verdade, é tão fácil para quem sabe normalmente. Aqui mas no depois... Brasil é algo difícil, diferente, na verdade. Em países
não só países super desenvolvidos, mas tem países, na verdade, menos desenvolvidos do que o Brasil e que são países que os pais criam seus filhos bilíngues ou trilíngues. Então, isso, na verdade, é uma coisa que acontece aqui no Brasil. E a gente tá aqui para mudar isso, porque você consegue, assim como a gente, todos os nossos alunos conseguiram. Se você tem inglês de nível básico até o avançado, olha, independente do seu nível, se você não interage em inglês com o seu bebê, você está cometendo uma baita, como é que eu posso dizer essa palavra? Você está sendo um desperdício gigantesco, gente. Não procurem perfeição. A maioria dos nossos alunos, às vezes quando entram, querem a perfeição. E eles descobrem como conseguir fazer isso sem ser perfeito. Mas sim, executando, fazendo dia a dia, um pouquinho, e com o tempo evoluindo bastante. Todos eles estão super contentes. Vocês vão... Aliás, esse é um bom momento para eu contar da minha história. Porque isso que o Rafa acabou de falar tem tudo a ver com o que aconteceu comigo. Porque quando a Jojo nasceu, eu só falava inglês básico. E eu passava muito tempo com ela, porque o Rafa estava trabalhando bastante naquela época, e eu já sabia que ele ia falar inglês com ela. Mas eu pensei, poxa, eu vou ficar tanto tempo junto com ela, vai acabar que o português vai ser muito mais forte do que o inglês, que ela vai ter menos contato. Então eu pensei, eu vou começar a falar inglês com ela. Isso surgiu vontade minha, eu vendo o quanto era legal o Rafa falar inglês com ela, eu tive vontade de fazer isso, com o meu inglês básico. E isso eu fui construindo tijolinho por tijolinho, porque aos poucos eu ia ouvindo inglês nas musiquinhas, eu ia ouvindo o Rafa falando inglês com ela, e aos poucos eu fui construindo mais vocabulário para mim mesma, passando para Jojo e praticamente aprendendo junto com ela. No começo eu sofri muito com vergonha, porque era muito difícil eu sair na rua, eu já não falava inglês muito bem, então sair na rua, ter outras pessoas me ouvindo, toda aquela coisa da maternidade, é muita informação, e eu me sentia... Não tinha essa rede de apoio que a gente tem hoje, sabe? Não tinha esses pais ali na comunidade que a gente tem hoje. Era tudo mato naquela época. Era tudo mato. Isso 4 anos atrás. E eu fui ampliando meu vocabulário, eu fui aos poucos descobrindo que é maravilhoso criar um bebê bilíngue, porque as pessoas não riam de mim. Quando as pessoas me perguntavam, hoje em dia principalmente, que a Jojo já fala inglês, porque aí a gente chega em vários lugares, a Jojo fala alto, né? Então as pessoas ouvem ela falando inglês. Eu não tenho por que me envergonhar. Eu tenho mais é que me achar, né? Ter orgulho. Ter orgulho. Esses dias até, eu nem contei pro Rafa, eu fui no mercado e a gente tava falando inglês e a moça do caixa não perguntou por que a gente tava falando inglês. E eu pensei, tá, não vai perguntar? Eu já tô tão acostumada de ser tão bacana isso, as pessoas acharem incrível, as pessoas elogiarem, que eu até sinto falta. E na verdade, eu acho que até as nossas redes sociais, se você veio até aqui, né, provavelmente você veio por uma rede social nossa. Se não veio, vai lá. Se não veio, se inscreve e tudo mais. Bebelíngue. E chama bastante atenção. Eles acham até uma coisa meio que fora da casinha fazer o que a gente fez. Inclusive, os próprios avós, a família, de modo geral, criticava muito a gente, na verdade, no início. O que vocês estão fazendo? Para que fazer isso? E hoje em dia, todos, é unânime na nossa família, todos respeitam muito o que a gente faz, e os nossos alunos também já se tocaram, vamos dizer essa palavra, né? Do que está sendo feito e, nossa, maravilhosa a experiência. É que as críticas, na verdade, sempre vai ter. Uma coisa ou outra o pessoal da família vai achar para criticar. Mas, Rafa, e você? Pois é, vou começar a minha história, gente. Vai começar a aula, ok? Rapidinho. Mas é importante você entender o porquê dos porquês. Por que eu quis criar a Jojo Bilíngue? E a história minha, na verdade, eu sempre digo, tem um porquê. E os meus pais, começa lá atrás, nos meus pais, quando eles nasceram. Quando os dois nasceram, eles não falavam português como primeiro idioma. Na verdade, são família alemã, né? Morando aqui no Brasil. Morando aqui no Brasil, gente. Todos eles, né, de gerações já aqui no Brasil. Só que eles só foram aprender português quando eles foram estudar na escola. Quando foram frequentar, na verdade, a primeira série. Porque naquela época também não era assim bem prezinho, né? Primeira série era longe, aliás, de casa, e era até difícil estudar. Então, quando eles foram para a primeira série, que eles começaram a ter contato com o idioma português. E em casa, na casa deles, no caso, eles sempre falavam em alemão na situação. Eu até lembro quando eu era pequenininho, eu ia para a casa da minha avó, eles ficavam falando alemão entre eles. Só que eu não entendia nada. Na verdade, os meus pais não tiveram o cuidado de repassar o idioma alemão para mim. E olha como eu queria ter aprendido o alemão. Já pensou, ia estar trilingue hoje? Exato. Imagina, aprender o idioma assim de graça, vamos dizer. Sabe? Ter uma ideia, mesmo que não fosse muito, mesmo que fosse um alemão mais, sei lá, da roça, de colono, qualquer coisa. Mas eu teria estrutura do idioma já desde pequenininho. Imagina quanto seria legal a minha vida. Mas eles não tiveram esse cuidado, também não tem problema nenhum. Mas eu sempre digo, começou ali a minha história porque
é importante entender o porquê das coisas. Então, depois, quando eu era mais jovem, mais adultinho, eu resolvi estudar um segundo idioma e aí achei vantajoso acabar estudando inglês, e aí comecei a estudar inglês, e aí lá por volta de 2000, acabei fazendo, que eu queria aprimorar, na verdade naquela época eu estudava psicologia, mas eu queria virar professor de inglês, olha só. E aí o que eu fiz, eu queria muito virar professor de inglês, mas não tinha capacidade de falar o inglês com naturalidade, dar aula também era difícil, não conseguia principalmente me comunicar em inglês, era muito difícil. E aí resolvi fazer um intercâmbio. Larguei o emprego que eu tinha da época, juntei todo o dinheirinho que eu tinha. Larguei a faculdade de psicologia, já estava fazendo há 2 anos psicologia. Mas que inclusive ajuda muito essa faculdade. Ajuda muito. Fez alguns semestres, né? E isso ajuda muito na nossa criação bilíngue da Jojo e também enfim, dos nossos alunos. Nossos alunos. É muita questão de mindset e muita coisa comportamental, gente, dentro da nossa metodologia. É uma pegada bem interessante. Faz isso aqui mudar. A maioria do pessoal que entra na nossa comunidade, eles mandam os videozinhos deles, eles acham assim que eu vou corrigir só o inglês, ou eu vou melhorar a pronúncia, ou vou fazer alguma correção, e muita coisa eu vou por trás ali da parte comportamental, do mindset do pai, da maneira que ele está interagindo. Então tem muita coisa, quando eu digo e uso a palavra naturalidade dentro da nossa metodologia, tem ali uma pontinha de comportamento, é comportamental e é psicologia, mas ok? Veio daí, né? E veio daí. Enfim, é isso. Mas resumindo, fui pro Canadá, fui fazer um intercâmbio, vendi tudo que eu tinha, gastei o dinheiro e fui viver com uma família canadense e vivi com eles, morei na casa deles durante 1 ano. Nessa família tinham 3 filhos, mais o pai, o host father, host mother. E aí, nesse primeiro mês, na verdade nos primeiros 2 meses que eu fiquei na casa, eu ia para a escola e ficava em casa. Mas eu percebi que nesses primeiros 2 meses, na verdade no primeiro mês eu já percebi que eu desenvolvia muito mais o inglês em casa, com a família e principalmente com as crianças, do que indo para a escola. E olha só, eu fui para o Canadá para estudar, mas não deu 2 meses, eu já me toquei que não era na escola que eu ia desenvolver a comunicação, e sim em casa, com as crianças, principalmente com as crianças, né, e a família. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para sair. Até tem uma história, pessoal, tem tempo aqui. Gente, é uma aula, mas eu gosto de botar umas histórias para marcar. Mas eu até lembro, acho que a Mai nem sabe dessa história. Ai, que medo. Mas tinha, nos primeiros 2 meses, uma professora veio conversar comigo, no primeiro mês, ela veio e conversou comigo e disse: Rafael, o teu nível, onde a gente colocou você no nível de inglês, ele parece muito alto para você, você não consegue acompanhar esse nível, eu acho bom você repetir o nível. Eu pensei, meu Deus do céu, eu vim aqui pro Canadá, gastei uma grana federal para ficar repetindo. Eu disse, não é possível. Eu disse, não, mas deixa nessa turma que eu vou evoluir, tá bom? Deixa ali. Mas resumindo, voltei, ela não desceu de turma, continuei na turma, mas mesmo assim, aquele segundo mês não foi muito evoluído, na verdade. Resumindo, desisti novamente da turma, resolvi ficar só em casa, comecei a autoestudar inglês, estudar por conta própria e interagir bastante em casa, fazendo as atividades normais do dia a dia, indo no centro, fazendo compras, ok? Vivendo como canadense, andando de patins de gelo, aprendi a andar no gelo, na verdade, patinar no gelo. E aí, depois de 3 meses, eu estava passeando no centro de Toronto, na biblioteca central, e aí estava essa professora sentada num dos bancos daquela época. E aí, conhecida, né? Hello, como é que tá? Aquela coisa toda. E conversei um pouquinho com ela e tal, e ela assim, meu Deus, o que você fez para melhorar o teu inglês tanto? E eu disse para ela, olha, eu larguei a escola e resolvi vivenciar o inglês em casa. E isso está me ajudando demais. E ali, que na verdade, começou a maneira que eu entendo. A metodologia inglês de berço, ela começa desse fundamento, que é em casa, que é no não formal, não é na escola que você pega o conteúdo melhor. É aquela parte quando você está distraído, quando você não está focado em aprender. E aprender, apesar de ser bom, mais para o idioma, é uma coisa que atrapalha um pouquinho. E aí tem a ver com naturalidade. Foi o que aconteceu comigo, né? Porque quando eu tentei fazer curso de inglês, eu não ia pra frente, eu não tinha uma motivação, acho que era isso, sabe? Eu não tinha motivação. Porque a hora que fosse viajar eu tinha o Rafa, a hora que chegasse um gringo pra falar comigo tinha o Rafa, tudo eu tinha o Rafa. Quando eu não tive o Rafa, quando a Jojo nasceu, eu queria falar inglês com ela, ele tava trabalhando o dia todo. Mas foi natural, porque a criança não tava me cobrando, se eu estivesse falando errado, ela não ia rir da minha cara. Aí foi exatamente isso que o Rafa falou. Então, fazendo uma longa história, short, né? Fazendo uma longa história bem curtinha, aí voltei pro Brasil
e comecei a lecionar. Aí virei professor, graças a Deus, virei professor de inglês. Durante 2 anos fiquei trabalhando em outras escolas e depois acabei abrindo a minha própria escola. E aí a gente atendia desde crianças até adulto e a Mai, inclusive, trabalhou durante uns 2 anos. Trabalhei lá, acho que 2 anos. 2 a 3 anos, mais ou menos, trabalhou. E a gente tinha muita criança. As crianças começavam com 3 anos de idade na escola. Mas mesmo assim, com 3 anos de idade, a gente já identificava onde estava o problema, sabe? Por que que a criança não falava tão naturalmente? Tinha uns resultados bons, tinha uns resultados muito bons. Só que quando a Jojo nasceu, eu pensei, na verdade não foi nem muito bem pensado. Eu sabia que eu ia falar, por conta dos meus pais, que eu já ia falar inglês. Mas quando a Jojo começou a chegar no seu primeiro aninho de idade e as palavras começaram a vir, eu disse, caramba, eureka! Achei um ponto que eu queria. Eu consegui testar a minha metodologia durante esse primeiro ano junto com a Jojo. Até foi na época que a gente começou a compartilhar, se você pegar os vídeos mais antigos, é daquela época. E eu consegui achar um denominador comum ali, consegui achar a chavezinha de como fazer essa troca e como fazer com que outras pessoas também pudessem fazer isso na casa deles. Até então, quando a Jojo completou 2 anos de idade, até ela completar os 2 anos de idade, eu já comecei a registrar, numa tabelinha de Excel, bem simples, quantas palavras ela conseguia falar. E para vocês terem uma ideia de vários estudos que eu fiz, né? Exatamente. Vocês não precisam fazer isso. Uma criança nativa americana, por exemplo, a média de uma criança nativa é aprender e conseguir falar, na verdade, se comunicar com 250, 300 palavras em inglês, ok? Nativa americana. E a Jojo, antes dos 2 anos de idade, já falava mais de 400 palavras. Então foi algo assim surpreendente pra gente, assim, porque... Pra quem acha que bilinguismo atrasa a fala. Exatamente. Desculpa, né? Tá. Lá na escola, inclusive, que o Rafa falou da escola, que ele disse que percebeu o que acontecia com os pais lá não tinham tudo que a gente consegue com a Jojo, os pais dos nossos alunos não tinham, porque os alunos chegavam com 3 anos de idade. Os que chegavam, porque grande maioria, quando a gente falava, a gente ia participar de algum evento, alguma coisa, e apresentava a escola, olha, a gente atende a partir de 3 anos de idade. Sabe o que os pais falavam? Ah, mas eu vou esperar, quando meu filho tiver uns 8, 9 anos de idade, que daí é mais fácil para ele aprender. Quem disse que é mais fácil? Muito mais fácil é agora, que é bebê. Por isso que a gente acredita tanto no inglês de berço. Porque agora, quando é bebezinho, que o bebê tá ali apto a receber não só idiomas, mas tantas outras informações, mas eles estão com as conexões neurais, assim, estão a todo vapor. Então, por isso é muito mais Aliás, fácil. dentro do site, se você está no nosso site de novo, Isso. é só você baixar um pouquinho. Aqui embaixo do vídeo, gente, já tem um gráfico ali. Aliás, está na tela aqui, ó. Você vai poder ver a parte da audição, como é que se desenvolve, qual é a época, a parte mais sensível, ok? Da idade da criança. Então, embaixo você vai ter o número 0, 1, 2, 3, é a idade do bebê, ok? E ali você vai ter os gráficos onde a sensibilidade para essa atividade está mais aflorada. Então, você vai ter ali toda a parte de números, ok? De habilidades sociais também, a parte do idioma em vermelhinho, ok? A parte de audição em azul e o controle emocional da criança também. Então, ali você vai ver que de 0 a 3 anos de idade, tudo está aflorado. É a parte mais sensível para a criança aprender. E nessa aula, vocês vão ver várias coisas... Isso não quer dizer que depois dos 3 não vai aprender. Ah, tá? Não. Só vocês analisem aqui no gráfico que é muito mais fácil até os 3 anos, porque o gráfico está bem explicandinho isso ali para vocês. Depois, conforme o tempo vai passando, vai diminuindo. A pessoa aprende, mas fica mais difícil. Assim como ficou difícil para mim, para a Mai, e isso que a gente não quis que acontecesse com a Jojo. Então, para ninguém achar que a Jojo é uma criança superdotada, é uma criança que faz curso de inglês, né, ou que estuda em escola bilíngue, alguma coisa assim, não. A Jojo, até pouco tempo, ela estudou inclusive em escola municipal, e agora ela não estuda mais na escola municipal, mas ela não é uma escola bilíngue. É uma escola de ensino regular. Então, a Jojo não é superdotada, não estuda em escola bilíngue. Nós não temos familiares de outros países, estrangeiros. Aqui é tudo brasileiro, tudo morando no Brasil. Inclusive, a Jojo nasceu no Brasil e mora no Brasil. E, inclusive, a Jojo só ganhou um tablet não faz nem 4 meses, gente. A Jojo tá com 4 aninhos agora, que a gente tá gravando o vídeo. A Jojo, desde que nasceu, ela só começou a assistir TV a partir de 1 aninho de idade. Computador, celular, até hoje ela praticamente não usa. Faz pouquinho tempo a gente comprou, inclusive a gente tá usando o tablet dela. A gente comprou um tablet para ela quando ela tinha lá, sei lá, 3 anos e meio, talvez um pouquinho mais, gente, que a gente achou necessário ela ter. Mas até então ela não usava nem o aplicativo. E aliás, o programa Inglês de Berço,
a base dele não tem nada a ver com esse tipo de coisa, ok? De telas ou TV, desenhos. Não é pra achar que você vai botar videozinho pro filho assistir. Exatamente, a interação sua com o bebê. O programa Inglês de Berço faz justamente isso, ensina você a interagir com o seu bebê, porque precisa desse contato humano, sabe? Ele precisa ver alguém, ele ter uma outra pessoa falando e interagindo com ele. E a gente vai ensinar isso na aula. Mas a Jojo, como a mãe falou, nada de superdotada, nem aplicativo, nada fora do normal, ok? Só o estímulo certo. Exatamente. Vamos lá então para a aula? Vamos lá. Nessa aula, gente, eu vou ensinar para vocês vão ver muitas vezes eu comparar a situação de fazer do jeito certo e fazer do jeito errado. A Mai justamente colocou aqui a maneira de, uma das primeiras, que é o momento de colocar a criança para aprender a falar inglês. Não que seja errado colocar aos 3 anos, mas perdeu tempo. Então eu considero que é errado. O certo é desde o nascimento, desde que nasceu, ok? Você começa. Esse é um exemplo. E a gente vai começar na aula, eu vou botar a tela aqui para vocês, vocês vão me acompanhar, então. E a Mai deu espaço, então, para nossa mandala aqui do lado. Isso aqui é uma representação do nosso método. É sempre para lembrar você de como agir, o estágio que se encontra e o que você precisa fazer para que o seu bebê, a sua criança, fique bilíngue, para que ela fale inglês com naturalidade. Então eu vou explicar ela, gente, esse é o método. Então com base nisso aqui eu vou explicar cada detalhezinho dessa mandala para você entender cada passo a passo o que você faz e o jeito certo e o jeito errado também de criar filhos bilíngues. E a gente começa justamente pelo carrinho do bebê, que representa um núcleo familiar, representa a família, né? O bebê fica ali protegido e tudo mais, então a gente quis representar dessa maneira. E qual é o jeito errado que normalmente acontece? Normalmente os pais acabam deixando a escola ensinar inglês para as crianças e não fazem isso em casa. Eu acho muito engraçado, inclusive, pais que sabem pelo menos o básico de inglês não fazer nada com o bebê, não interagir. Acaba ensinando uma palavrinha, outra, a cor, os números, mas fica naquela coisa muito básica e não acabam interagindo. Aliás, vocês verem aqui na mandala, está justamente a palavra interaction. Quer dizer, é a parte de interação em inglês. E precisa interagir em inglês. Então, eu entendo, e o carrinho representa justamente isso, você faz isso em casa. Você inicia essa criação bilíngue em casa. De repente não é só o pai ou só a mãe, porque a família pode ter pais bilíngues também, como acontece lá no exterior. Às vezes você vai ter um pai que é brasileiro, a mãe que é americana, ou vice-versa, ou de outras nações, e acaba ocorrendo dessa maneira também. Mas é na família que essa criança, esse bebê, vai aprender os 2 idiomas. Pode ser o inglês, português, alemão, qualquer idioma, ok, gente? Então, o jeito errado, esperar a criança fazer 3 anos de idade e aí levá-la para a escola. É errado por completo? Não, mas dentro da nossa metodologia não é a maneira correta de se fazer. Qual é então a correta? Se vocês têm inglês de nível básico ao nível avançado, é você interagir em inglês com o seu bebê. Aproveitar aqueles momentos que vocês têm, vocês estão conversando, vocês estão interagindo, vocês estão brincando e utilizar o inglês para fazer isso. Então a gente começa justamente com isso. É na parte familiar e é com interação. Então por isso que está escrito interaction ali. E para fazer isso acontecer, tem algumas coisinhas que a gente entende que são os princípios, algumas coisinhas de como fazer. É o how to, como eu faço isso acontecer e de que maneira. E a gente justamente começa com o coherent, que é ser coerente nessa atitude, nesse comportamento de falar, interagir em inglês com o seu bebê. Parece ser um detalhe pequenininho, mas é uma das coisas que eu corrijo muito dentro da nossa comunidade com os nossos alunos. Às vezes os pais são incoerentes na maneira de exigir que a criança aprenda ou adquira o idioma. Resumindo, ele não sabe como fazer a coisa acontecer de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais até educativa, prazerosa para o bebê. E acaba forçando o bebê a fazer coisas que ele não está com vontade de fazer e não sabe como fazer o bebê ter vontade de fazer essas coisas. Ele quer que o bebê fale inglês, interaja ou escuta, mas ele está forçando a barra. Então, ser coerente é um ponto fundamental dentro da nossa metodologia. Claro, dentro do curso, a gente vai explicar mais. Aqui nesse vídeo de explicação da metodologia, eu tenho que ser breve, porque estou explicando tudo em um vídeo só, ok? Mas dentro do curso, essa parte aqui é um conteúdo só. Maneiras, exemplos que normalmente ocorrem com os pais que querem criar os filhos bilíngues. Segundo ponto, constant. Quer dizer, você precisa ser constante. Muitos pais fazem de maneira errada. Qual é a maneira?
Num dia faz, no outro não faz, ou só faz no fim de semana, ou quando dá vontade, dá na telha. Eles não são constantes. Não ter essa constância na criação bilíngue prejudica essa criação, prejudica o seu objetivo. Então, outro ponto importante também é ser consistente. Consistente tem a ver com a qualidade, a maneira que você vai entregar, ou melhor, interagir em inglês com o seu bebê. Você está sendo consistente? A qualidade do seu inglês, ele é bom ou ele é muito de nível básico? Porque isso a gente ajuda também dentro do nosso curso e dentro da nossa metodologia. Como soar, como parecer falando mais como um nativo. Como é que os nativos falam? É dessa maneira que dentro do curso Inglês de Berço a gente acaba ensinando a você ser mais consistente, ter mais qualidade nessa sua interação. Gente, na página também aqui embaixo tem mais vocabulário. Eu não estou usando o vocabulário direitinho que está utilizado lá embaixo, porque você vai poder ler também dentro da nossa página com os princípios, ok? Mas, de grosso modo, os princípios têm a ver justamente com isso. É como você interagir com a criança. Dentro do curso são mais detalhes, mas aqui é superficial, ok, gente? Só para vocês entenderem. Então, você precisa ser coerente, tem que levar muita coisa em consideração, alguns momentos fazer, outros não. Você precisa ser constante, você precisa ter um ritmo para poder chegar no objetivo que você quer e você precisa ser também consistente, você precisa ter qualidade nesse relacionamento, nessa interação que você tem com o seu bebê ou com o seu filho. Então, esses são 3 princípios, os 3 Cs importantíssimos da metodologia Inglês de Berço. E aí a gente vai para outra parte que é também os estágios do desenvolvimento do bebê. Inclusive, você pode pegar e ter como base o estágio de um bebê que começa dentro da metodologia Inglês de Berço a partir do nível 0. Mas, se o seu bebê, se o seu filho já tem 1 ano, 2 anos ou até mesmo 3 anos de idade, dentro da metodologia Inglês de Berço, ele começa pela fase pre-talking, porque ele não teve essa fase antes. Então ele precisa entrar nessa fase de pre-talking. Então, dentro dessas fases, pre-talking, one-word stage, two-word stage, telegraphic stage, multi-word stage, o que acontece? A maneira que você vai interagir, entregar esse conteúdo para a criança é diferente. Por exemplo, na fase de pre-talking stage, você vai interagir mais com ele passivamente. Ele vai ficar de modo mais passivo. Qual é o erro que os pais fazem? Pega uma criança, por exemplo, de 2 anos, começa hoje a falar inglês com ela e quer que amanhã, no dia seguinte, ela já repita, ela já fale com naturalidade, que ela já haja como se fosse uma nativa. E aí, acaba se frustrando. Então, é um pequeno exemplo do pre-talking stage. E aí por diante também, por exemplo, no one-word stage, tem crianças que estão nessa fase, ali provavelmente entre 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, que ela está na fase de uma palavrinha. Como eu consigo criar um filho bilíngue nessa fase para ampliar o vocabulário? Lembra que eu falei que a Jojo, com 2 aninhos de idade, um pouquinho antes até, ela já falava mais de 400 palavras? Por quê? Porque a gente sabia tirar o melhor proveito dessa fase. A gente sabia o que entregar para ela de melhor, para que ela pudesse aprender essa parte de vocabulário. Assim também como a fase two-word stage, que é a fase de 2 palavrinhas. Como é que eu ensino a criança a juntar essas 2 palavrinhas que fazem sentido e que ela vai lembrar para fazer a coisa ficar mais fácil? Nessa idade, que é ali entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, é o que você vai fazer mais, vai ter uma pequena maior ênfase em juntar essas palavrinhas que fazem sentido. Quer ver uns exemplos? Por exemplo, adjetivos com um nome, se eu quero dizer a beautiful toy, a beautiful girl, ou eu quero dizer a big ball, a small spoon. Então, tá vendo que eu estou combinando essas palavras e elas fazem sentido? Telegraphic stage é a mesma situação. Nessa fase, as frases estão incompletas. Como é que eu vou fazer e interagir com esse bebê e ter a resposta dele dentro de frases que estão incompletas? E de que maneira eu vou fazer para ele repetir que vai ser vantajoso para ele, que eu não desperdice energia para coisas, frases que ele ainda não vai saber falar. E assim também no multi-word stage, que é a última fase, onde as palavras e as frases agora ficam bem mais desenvolvidas, mas como é que eu vou fazer com que a maneira que o bebê fale as frases, como é que ele vai aprender a falar a frase por completo? Como é que ele vai interagir e usar essas estruturas mais complexas? E dali para frente o negócio começa cada vez a ficar mais complexo e mais difícil. Por isso é tão importante a gente entender
todas as fases, desde o pre-talking stage, para quando o bebê está no multi-word stage, que é a última fase dentro da metodologia inglês e berço, ele saiba e ele tem a base, ele teve toda a base para poder executar, para poder, basicamente falar aquilo que ele já vem escutando lá do início, desde a fase do pre-talking stage. Então, na metodologia, é isso que acontece. Saber em que fase o seu bebê se encontra, se ele começou o inglês de berço desde bebezinho ou com 2 ou 3 anos de idade, faz uma diferença tremenda na criação bilíngue do seu filho. O jeito certo e, novamente, o jeito errado. E para finalizar a nossa metodologia, a explicação da mandala, a parte da interação. E, na verdade, é aqui que é a base da metodologia. Como interagir com a criança. E a gente começa, como se fosse um reloginho, gente, pela fase número 1, que é a fase de expose. Essa fase é muito importante, de expor a criança. Os pais acabam não expondo o suficiente e nem sabem, na verdade, ao que expor. Qual é o conteúdo adequado para a idade dentro dessas fases, levando em conta toda a parte de ser coerente, constante, consistente? De que maneira eu vou expor essa criança, esse bebê, a que tipo de conteúdo e de que maneira? Lembra que eu falei que não tem a ver com tablet, não tem a ver com celular, nem com desenho? E tem a ver com a interação? Então, essa exposição ao conteúdo em inglês, a interação em inglês, de forma natural, você precisa desenvolver. E de que maneira? Interagindo em inglês, conversando com ele. Dias normal, não se preparando para fazer uma aula de inglês, não ensinando a criança, mas sim interagindo no dia a dia que você faz, as coisas que vocês estão se relacionando, estão brincando, jogando de repente. E por que você precisa expor esse bebê e essa criança ao inglês? Para que ele consiga reconhecer, que é a fase número 2, recognize. É um círculozinho, ele vai precisar fazer o 360. Expose, recognize, quer dizer, ele precisa reconhecer o quê? Essas palavras, esse diálogo. É assim que o bebê aprende. O bebê, quando ele é bebê, ele vê a gente falando e você não tem nível intermediário, básico, avançado para conversar com o seu bebê. Você simplesmente vai lá e interage com ele, você conversa. E se ele soltar um sorriso para você, ele já começou a interagir com você. Cada barulhinho que ele faz, cada sinal que ele dá, ele já está interagindo com você. Para o bebê ele reconhecer a palavra, ele precisa ouvi-la várias vezes. E ele precisa associar essa palavra à linguagem corporal, à expressão facial que você tem, à maneira com que você expressa essa palavra. Então, o jeito errado é justamente falar as coisas sem interagir, sem incorporar o idioma na maneira que você comunica isso para o bebê ou para a criança, ok? É a mesma coisa. Só que é só através da exposição que ele vai começar a reconhecer. É quando ele perceber que aquela palavra ela se repete várias vezes. E aí ele começa a reconhecer 1, 2, 3 palavras e 4 palavras. E aí, conforme o bebê vai crescendo, ele começa a fazer o quê? A replicar. As crianças que têm maior, começam o inglês de berço, por exemplo, um pouquinho mais tarde, com 2 anos de idade, normalmente elas já têm uma facilidade de reconhecer e às vezes também replicar. Elas já conseguem replicar. Mas aí chega na 4ª fase, que é a fase do exchange, que é a fase da troca. E é ali que muitos caem. As pessoas adultas que estão fazendo curso de inglês também não conseguem fazer essa troca de idiomas e até por ter dificuldade em replicar, mas uma maior dificuldade ainda em fazer essa troca do idioma, a interagir no sentido de eu falo e você me responde. E aí eu falo e você me responde. E aí, gente, é o que acontece com o bebê também. Dentro da metodologia, você precisa expor, o bebê vai conseguir reconhecer, ele precisa reconhecer, ele vai replicar, muitas vezes não fazendo sentido, porque ele simplesmente quer, ok? Mas vai chegar uma hora que você vai começar a trocar. Vai chegar uma hora que você vai começar a conversar com o bebê em inglês. E tudo isso é desenvolvido dentro do método. Tudo isso a gente acaba ajudando os pais a fazerem justamente isso, a conversar em inglês com o seu bebê. Por isso, a metodologia inglês de berço e o curso inglês de berço não é um curso que só ensina vocabulário, só ensina a maneira que os nativos acabam conversando e trocando, fazendo esse exchange dentro da família com o seu bebê. Ele vai além, é na parte comportamental, é na parte de mindset, é da maneira de você organizar toda essa informação aqui a favor da idade correta para o seu bebê ou da sua criança. Basicamente, gente, esse é o método de inglês de berço. É assim que a gente entende que o bebê fala e foi assim que a Jojo
literalmente foi criada e conversa hoje, interage de maneira normal. Aliás, a Jojo, na verdade, ela tem o primeiro idioma dela como o inglês. O inglês é o primeiro idioma dela. O português acabou sendo o segundo idioma dela, mas ela fala os dois de maneira fluente, gente. E assim, vou deixar aqui do lado, aqui embaixo da página também vocês conseguem ver mais detalhes sobre o método, os estágios também, ok, gente? Vocês podem tirar mais informações também ali de baixo, ok? Vamos para a próxima parte, então? Deixa eu chamar a Mai de volta. Como num passe de mágica, eu apareci aqui para falar para você das vantagens de criar o seu bebê bilíngue e vai aparecer aqui do ladinho para você poder acompanhar junto comigo. As vantagens com relação à comunicação. Lógico que é você ter uma criança que fala inglês fluente aos 3 anos de idade, enquanto a gente adulta aí não consegue falar inglês ainda, então isso é uma grande vantagem. A facilidade de adquirir o idioma, que a gente já falou anteriormente aqui para vocês, por que é mais fácil quando é bebê. E uma grande vantagem, que é o aumento da percepção auditiva. O que isso quer dizer? Quando a gente é bebezinho, a gente tem essa parte auditiva mais aguçada. Então a gente consegue diferenciar sons que depois de adulto a gente não consegue mais. Então por isso que o bebê tem mais facilidade com a questão de pronúncia e até mesmo de sotaque. As vantagens culturais, porque criar um bebê bilíngue não é só você criar com relação à fala, à linguagem verbal, mas você acaba apresentando também culturas diferentes, desde música, festas, literatura. Então a criança desde bebezinho já tem esse contato com outras culturas. Maior empatia com o diferente. O que isso quer dizer? Que a criança bilíngue, ela tem uma aceitação maior com situações diferentes, justamente por ela já ser criada bilíngue e estar ali exposta a 2 idiomas diferentes. A personalidade da criança, ela tem maior desenvolvimento nas funções cerebrais. Ela tem maior capacidade de concentração, inclusive as professoras da Jojo desde pequenininha sempre falaram isso, que a Jojo bebezinha tem uma concentração diferente das outras crianças. Menor chance de desenvolver doenças degenerativas no futuro, inclusive o Alzheimer, que isso, o bilinguismo pode ajudar a retardar o Alzheimer. Desenvolver melhor as habilidades de resolução de problemas. Facilidade com matemática, inclusive, facilidade para aprender novos idiomas no futuro, porque afinal de contas já é uma criança que já teve contato com o idioma desde bebezinho. E as oportunidades? Melhores oportunidades no mercado de trabalho, isso é a coisa mais clichê da vida, não precisava nem eu falar para vocês, mas é óbvio que vai ter muita diferença lá no currículo do seu filho lá na frente. E o maior acesso à informação global, porque se você pesquisar alguma coisa ali no Google em português, se você pesquisar em inglês, você vai notar a diferença de quanto de informação a mais que você vai ter no inglês. E para os pais é orgulho, gente. Quem é que não quer ter um filho bilíngue? Lógico que essa não é a principal vantagem, mas a gente se orgulha tanto que eu não tenho como deixar de falar isso aqui. Imagina só você com os seus amigos, com o pessoal da escola, todo mundo repara e todo mundo fala disso, porque é realmente o máximo, é incrível. Você tá ali com um pequenininho falando inglês e português. Você oferecer também o melhor para o seu filho, porque essa com certeza é a melhor herança que você pode deixar, maior do que qualquer valor em dinheiro, e é muito mais barato também do que você esperar para colocar o seu filho numa escola de inglês, numa escola bilíngue. É só você fazer as contas ali. Vai, pega o teu telefone agora ali, liga, pergunta quanto que é curso de inglês, que você vai entender do que eu tô falando, porque que é muito mais barato fazer agora. E a outra vantagem para os pais é que os pais têm com quem praticar o inglês, que foi o que aconteceu comigo. Tem um aluno nosso que fala... Vem pra cá, Rafa, volta aqui. Tem um aluno nosso... Volta a tela aqui. Tem um aluno nosso que fala que ele é como se ele fizesse um intercâmbio com o próprio filho dele, lembra? Exatamente, é. Aliás, é o único curso que você compra pro seu bebê, pro seu filho, e você tem a vantagem junto. São 2, ou a família toda, na verdade. A família toda, né? que é o caso da nossa aluna que eu falei que tem gêmeos. Exatamente. A gente vai explicar como funciona o programa Inglês de Berço. Vamos ao que interessa, que você estava esperando são aí. 3 pontos, gente, 3 pontinhos. O primeiro é o curso Inglês de Berço. Quer botar aqui na tela? Vamos botar aqui na tela também, a gente fica juntinho aqui do ladinho. Isso. Bom, curso Inglês de Berço, gente, são 9 módulos, 40 aulas já pré-gravadas para você assistir quando você quiser, disponíveis online, ok? Não são aulas presenciais e nem ao vivo, são pré-gravadas, você assiste quando quiser. Disponível 24/7, quer dizer, fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você faz aí no conforto da sua casa, através do computador ou do celular, tem um aplicativo também, você pode instalar no seu celular. Fazer as videoaulas, você faz no celular, ali deitadinho no sofá, para depois só pôr em prática. E o que a gente ensina dentro do curso? A gente ensina esse método em detalhes, ali cada partezinha
bem mais detalhada, com botar a mão na massa, exemplos. né? Exatamente. E a gente explica como é e como você vai fazer para fazer isso acontecer, dar exemplos, ok? A parte de mindset, que é a parte que eu falo tanto, que é comportamental, como você agir com naturalidade, uma coisa que a gente bate muito na tecla, aprender a fazer a coisa com naturalidade. E que também... é isso aí que é, inclusive, a maior dificuldade, porque tem pais que entram no inglês de berço que já falam inglês. Exato. E não conseguem criar os filhos bilíngues. Então, essa parte se encaixa para eles. E também você tem toda a explicação do manual do bebê bilíngue, que a gente já vai explicar. Mas lá você tem, em detalhes, partes, estruturas da maneira que os norte-americanos acabam utilizando e se comunicando com seus filhos, que a gente explica isso dentro do curso. Então você tem toda a explicação ali do manual do bebê bilíngue dentro do curso Inglês de Berço. E já na primeira semana você já vai colocar a mão na massa, não é assim fazer todo o curso para começar, não. Primeira semana você já tem tarefinhas ali para fazer, já tem uma tarefa de interação com seu filho para fazer, para você devagarzinho colocar a mão na massa. A gente sabe que para quem está adquirindo o programa Inglês de Berço, uma das maiores dificuldades é dar início. É como começar a dar os primeiros passos. Já quer ver resultado, né? Já quer ver resultado, exatamente. E também o curso Inglês de Berço tem mensalmente os nossos follow-ups, que são aulas ao vivo. Então, ao vivo, vocês podem ao vivo conversar com a gente, conversar com os nossos alunos também. A gente faz um encontro online para tirar maiores detalhes, maiores dúvidas daquilo. Quando o pai e a mãe querem abrir o coraçãozinho com a gente, não está funcionando isso aqui, a gente escuta, troca ideia, a gente dá dicas, vê o que os pais estão fazendo e é muito legal os follow-ups também. E o principal de tudo, esse até eu quero falar, porque é o que os alunos mais gostam quando eles entram no Inglês de Berço, é a comunidade Inglês de Berço. Porque é dentro da comunidade que os pais, que os nossos alunos têm acesso a nós, né, que eles podem conversar com a gente. Tem todo o nosso acompanhamento pessoal, consegue interagir com os outros pais, tirar as dúvidas ali. Tem o feedback do Rafa, ou de algum tutor, algum instrutor. Diariamente, praticamente, gente. Então, você vai mandar o seu vídeo de interação com o seu filho pro professor analisar não só o inglês, porque além de analisar o inglês, ele analisa também toda a questão comportamental, porque isso é muito forte dentro do Inglês de Berço. Então, primeiro, o curso Inglês de Berço. Segundo, a comunidade Inglês de Berço, que acontece dentro do Telegram, e já para a primeira semana já tem coisinhas para você fazer e mandar para a gente lá para a comunidade, e também o manual do bebê bilíngue. Como é que é o manual do bebê bilíngue? O manual do bebê bilíngue é um e-book que você vai poder, se você quiser imprimir, ou se você quiser deixar no teu celular ali, porque nele você tem um monte de exemplos de frases prontinhas para você usar com o seu bebê. Então, se o teu problema é falta de vocabulário de maternidade, com não é vocabulário. Frases, gente. Vocabulário com frases prontas para você poder utilizar, poder iniciar a conversa. Não é um vocabulário aleatório, não. É e de em maternidade. Inglês e português. De um lado está em inglês, do outro lado está em português. Você pode pesquisar. Você pesquisa, vê exemplos de como falar essa frase e colocar. E não só está em e-book, como também está em audiobook. Só em inglês. Você pode pegar o audiobook e escutar no carro, por exemplo, sabe? Só ficar escutando a parte em inglês no carro, para ficar lembrando as frases. Se você tem problema de vocabulário e frase, você pode ficar repetindo, tocando. E esse audiobook foi gravado por quem? Por uma professora nativa americana. Não sou eu. Você já vai escutar minha voz bastante no curso. Aí vai chegar alguém, escuta o que eu tô te falando, vai chegar alguém e vai dizer, mas isso vai confundir a criança. Precisa primeiro, por exemplo, dominar o português para depois começar a falar inglês. Maior babaquice, desculpa esse palavreado. O meu erro não, a minha dificuldade. Qual que é a minha dificuldade? Eu sou toda português e depois eu comecei a incluir o inglês. Então tá aí uma grande dificuldade. Então pra criança, colocar os dois... Gente, eu já falei isso pra vocês. Em outros países isso é a coisa mais normal do mundo. E eu sei que aqui no Brasil muita gente tem essa cultura de que é estranho, que é esquisito, de que confunde a criança. Não confunde a criança. A criança não confunde quando você fala manga da camiseta, a manga, fruta. Do fruto, exato. Ou até tem um exemplo que uma fonoaudióloga já conversou com a gente, e que é uma grande amiga nossa, que é o exemplo da mamãe, que a criança chama mamãe, mãe, e ela ainda ouve chamando de Maiara ou de amor. Olha quantas formas, né, que a criança ouve a mãe sendo chamada. Isso não confunde, então por que o idioma vai confundir? Isso aí é mito. Tá? Ou até mesmo que o bilinguismo atrasa a fala. Outra coisa, a criança que tem
uma predisposição a ter atraso de fala, pode ser monolíngue, vai ter o atraso de fala, ok? Não é o bilinguismo o vilão. Ou, outro deles é que os pais precisam ter inglês avançado para começar com o bilinguismo. Claro, gente, isso é qualquer curso que você vai comprar, qualquer pessoa que vai entrar na faculdade, qualquer coisa que você vai fazer para ficar melhor, você vai, olha o professor e você diz, cara, mas eu acho que eu nunca vou conseguir fazer igual a você. E primeiro que em muitas situações, em muitas mesmo, sempre tem aluno batendo o professor, sempre acontece do aluno sair melhor do que o professor, do que a aula, não é verdade? Mas você literalmente, se você tiver inglês de nível básico, essa é a chance para você sair dele. Para você sair do nível básico e ir para o nível avançado, com certeza absoluta. A maioria dos nossos alunos que tem inglês de nível básico ou intermediário, eles falam, elogiam, né? Eles dizem, compartilham a opinião deles dizendo que, nossa, como o meu inglês está muito melhor. Lembra da minha história que eu decidi não ir para a escola, ficar em casa e que lá melhorou muito? É o que acontece na casa de vocês. É a história da Mai também, exatamente. Gente, achar que TV e desenhos vão fazer com que a criança fique bilíngue. Ou, pior, só ensinar as cores, os números e the book is on the table, a criança é bilíngue. Tá faltando coerência aí. Da criança ser fluente, da criança conseguir falar, se comunicar, compreender, trocar uma ideia com uma pessoa que está falando inglês. E não só de falar uma frase ou outra que ela aprendeu ali assistindo TV. Outra coisa, um outro mito, Rafa, as pessoas acharem que o pai e a mãe têm que falar inglês com a criança. Não necessariamente o pai e a mãe. Aqui no nosso caso, nós decidimos. É uma forma que a gente faz. Mas dentro do inglês de berço, você vai também ouvir a gente falando sobre isso, sobre essas outras formas de abordar o inglês ali dentro da sua casa com seu filho, mas não necessariamente os dois precisam. E se depois de tudo isso que a gente falou, você ainda tá pensando que isso não é pra você, deixa eu até pegar aqui a cola, porque eu vou te dizer o porquê que é pra você. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir falar o inglês que eu falo com a Jojo. E hoje eu só falo em inglês com ela. E eu não comecei assim, eu comecei do básico. O Rafa nunca imaginou que ele ia morar no Canadá e que ia acontecer tudo isso que aconteceu com ele, até mesmo pela situação financeira que tinha na época. Então, a gente sempre pensa que não é pra gente. E eu não forcei a Mayara a fazer isso, gente. Não, olha, eu fiz novamente, porque eu quis. Fez porque ela quer. Ou você dizer, eu não me sinto preparado. Mas claro que você não tá preparado, porque você não precisa se sentir preparado para começar. Você tem que começar e se preparar. Por isso você vai entrar pro inglês de berço. É aquela coisa, né? Não, eu só vou pra academia quando eu tiver, né, fortuna. Quando eu tiver magrinho, eu vou pra academia. Não tô preparada ainda. O meu inglês é muito básico, gente. Já as aulas falamos, né? são em português. Eu comecei com inglês básico. Muito bom falar isso. As aulas, gente, muita gente não vem pro inglês de berço achando que o curso todo é em inglês. Mas nós estamos ensinando uma metodologia. Claro, na parte do manual do bebê bilíngue, que tem frases em inglês, a gente fala essas frases em inglês. Mas as aulas, elas são ministradas em português, ok? Para você entender bem direitinho. Aliás, olha o depoimento da Michelle. Tem a Michelle aqui que deu o depoimento. Aí você vê, ela só tinha o inglês básico. E, gente, vocês não têm noção do que ela faz hoje. Vocês não têm noção. Veja o depoimento. O tempo que você precisa falar inglês com o seu filho. Ai, não, mas eu vou ter que falar para sempre só em inglês. Eu sou muito apegada ao português. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser... O Rafa sempre fala do 1 hora por dia, né, Rafa? Todos os dias. Todos os dias, 1 horinha por dia, no mínimo, gente, para ter um resultado legal. Como se fosse academia. Você precisa ter uma recorrência, perfeito? Você precisa ser constante. Então, esse é o mínimo que você precisa ter. Vamos dizer assim, dentro da metodologia é o que dá resultado. Mas qual é o resultado que você quer ter? Olha o depoimento da Fabiola, né, Rafa? A Fabiola fala. Ela fala, ela não tinha tempo, ela não passava muito tempo em casa. Trabalha bastante e tal. Olha ali que você já vai entender. E assim, ó, o pessoal fica, nossa, eu trabalho e tal, aí eu só tenho bem pouquinhas horas durante o dia. Mas aí tem sábado, tem domingo, tem toda essa parte de convivência, ok? Eu sempre dou o exemplo da mãe surda, acho que esse é um bom exemplo, né? Manda ver o exemplo da mãe surda. Uma mãe que é surda, que ganhou um bebezinho ali, ela vai trabalhar e deixa o bebê na creche ou na casa da avó. Você acha que esse bebê não vai se comunicar com ela em libras, em língua de sinais, porque ele vê pouco a mãe? Não, ele não tem outra opção, eles vão se comunicar dessa forma. Então você também, se você colocar isso como uma opção, você colocar que a criança entenda que você fala inglês com ela, ela vai falar inglês com você. Então não precisa se preocupar com isso com relação ao pouco tempo.
Aí se a família não concorda, pode ser que a tua família não concorde, pode ser que a tua família não concorde de você dar a mamadeira ou de você não dar a mamadeira, do parto que vai ser normal ou que vai ser cesariana, sempre vai ter coisas que a família não vai concordar. Mas aí é questão de você, realmente, nesse caso aqui do inglês de berço, você explicar, porque parece uma coisa muito estranha você chegar para a pessoa e falar, eu vou criar meu filho falando inglês. Isso é novo aqui no Brasil, as pessoas não têm essa cultura, então vai aí também de você ter essa empatia com seus familiares e explicar direitinho para eles. No inglês eu não consigo usar as palavras fofinhas que eu consigo no português. Essa frase, eu fico muito indignada quando as pessoas falam isso, porque da onde vocês tiraram isso? Jeito certo e jeito errado, gente, de fazer as coisas. Gente, da onde vocês tiraram que no português vocês conseguem falar tudo Que é e no fofinho. inglês não? Vou dar um exemplo pra vocês. No inglês, quando a Jojo acorda, eu falo rise and shine. Rise and shine não tem uma tradução. É uma forma fofa de acordar a criança. Ou see you later, alligator. São típicos do inglês. Quer dizer, não é que o inglês não é carinhoso, é só uma maneira diferente. E é legal que seja diferente justamente para ele ter dois idiomas, ok? Porque se ficar a mesma coisa, a repetição do português também, vamos e convenhamos, né? Agrega pouco. Por isso a gente fala da parte cultural, de ter, né, uma cultura extra, vai aprender coisas e brincadeiras que aqui no Brasil de repente não tem, ou não iria saber, não teria oportunidade de conhecer. Ah, mas eu nunca ouvi meu filho falando eu te amo. Maiara, você nunca ouviu a Jojo falando eu te amo pra você? Ela já me falou eu te amo e eu ouço ela falando português quando ela fala com as outras pessoas. Eu não deixo de ouvir a criança falando português. Ela é bilíngue. Às vezes, gente, a gente imagina uma coisa que é muito pior do que a realidade, ok? Ou às vezes é muito pequena, às vezes é diferente, ok? Mas é bem tranquilo. Vamos dar o bônus agora, Rafa? Tem um bônus. E olha só, e a gente sabe que os pais que normalmente entram para o inglês de berço, uma das maiores dificuldades é justamente o próprio inglês deles. Mesmo com o nível intermediário e o nível avançado, muitos têm muita insegurança em relação ao inglês. Então, de bônus, não sei quanto tempo vai durar isso, nós vamos dar o curso Inglês de Casa. O curso Inglês de Casa é um curso de inglês do nível básico até o nível avançado que a gente dá para os pais terem estrutura gramatical, estrutural, para utilizar com a criança. Sabe aquela coisa de explicar, mas por que eu falo assim? Por que eu falo assado? Por que é assim? Ah, tem que ser assim, e os nativos usam assim ou usam assado? Isso tudo, essa explicação, você vai ter no curso Inglês de Casa. Então é um curso extra, que por enquanto vai estar disponível para quem fizer a matrícula do Inglês de Berço. Então você está ganhando, na verdade, 2 cursos, que também servem para mais de uma pessoa. Para 2, no caso, o pai, a mãe e o bebê, ok? Então, se você quer criar o seu bebê bilíngue, o seu bebê falando inglês de forma natural, independente do teu nível de inglês, se você fala inglês básico, se você fala inglês avançado, e mesmo que vocês morem aqui no Brasil, é só você clicar nesse botão que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e fazer a tua inscrição no Inglês de Berço. E isso, gente, você tem 15 dias de garantia incondicional. Significa, se você por qualquer motivo não gostar do curso, não gostar da metodologia, não gostar da comunidade, não gostar do manual do bebê bilíngue, você tem 15 dias para mandar um e-mail para a gente e pedir o cancelamento. E você recebe 100% do teu dinheiro de volta, ok? Sem explicação, sem nada, é incondicional. E lembrando também que o pagamento é 100% seguro. Você pode pagar tanto pelo Hotmart quanto pelo PayPal. É só clicar aqui no botão e eu te vejo lá dentro do curso, para a primeira aula nossa. See you guys! Bye, bye!